Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz em poder estar aqui de novo e feliz por vocês terem retornado ao canal Resenhas e Elucidações Espiritualistas. Sejam bem-vindos. E nós falamos no vídeo passado sobre um livro muito interessante psicografado pelo Chico Sinal Verde, um livro que traz muita informação sobre conduta moral, como que nós devemos proceder com os nossos irmãos semelhantes. Conforme a vibração que você passa para as pessoas, você recebe ela de volta. Então, quando essa vibração é positiva, então você vai receber positivo também, né? Por mais que a pessoa chegue para conversar com você, está alterada, chateada, mas se você ouvi-la com delicadeza e depois dar algum conselho, alguma coisa que possa amenizar a situação dela, já é o suficiente, né? Nós estamos aqui, que eu acredito que para duas missões, na minha opinião. A primeira missão era nos regenerar, porque como que você vai conseguir fazer um trabalho de regeneração se você não é regenerado ainda? Então você tem que iniciar com você. Primeiro você vai se salvar, que você veio aqui para se salvar. Você veio aqui porque você vai ter provas e expiações. Depois que você sentiu que melhorou, que sua conduta melhorou, aí então você está em condições de ajudar os outros. Mas você precisa olhar para si mesmo e ver qual é o seu comportamento atual. A sua reforma íntima, se realmente teve valor, né? A sua conduta como está sendo agora, se você entendeu bem as mensagens espíritas ou dos livros espiritualistas, né? E praticá-las. Aí então vem a segunda parte da missão, ajude a quem precisa. Aí vem a parte da fraternidade. Hoje também nós vamos falar sobre um outro livro muito especial. Vocês sabem que o Chico Xavier foi muito conhecido porque ele psicografou mais de 400 obras. E durante esse período o nome dele foi evidenciado não só no Brasil como lá fora também, né, em outros países. Agora temos ainda o Divaldo Franco, Carlos Bacelli, são nomes também especiais que estão conosco e que continuam psicografando até hoje, né? Só que surgiram muitos mais médiuns, né, desde a época que o Chico desencarnou até agora, e esses médiuns, eles estão trazendo também notícias do além. É aquela história que o Chico fala, né? O telefone vai sempre tocar de lá para cá. Então, quando chegar a hora de um espírito querer se manifestar, ele vai procurar um médium, né? E um desses médiuns nós vamos falar sobre ele hoje, né? Que psicografou um livro muito especial que eu trouxe aqui para fazer uma resenha para vocês, que é João Nunes Maia. E o nome do livro? Maria de Nazaré. Olha que coisa bacana, hein? O espírito que transmitiu para ele as informações é Miramés. Então são novidades que vêm aí para que possa agregar ao nosso espírito, que o conteúdo, sempre quando você lê as coisas magníficas que os livros têm, isso de uma certa forma nos apoia também a fazer coisas magníficas, né? Porque você consegue entender que você também pode fazer isso. Muito obrigado por nos acompanhar, né? E vamos seguir agora com mais uma resenha. João Nunes Maia. Esse senhor, ele psicografou vários livros, né? Ele desencarnou em 1991. Durante esse período que ele foi médium, ele teve acompanhamento espiritual por alguns espíritos nobres, por exemplo, Bezerra de Menezes. Essa é uma referência, né? Ele foi acompanhado pelo próprio Miramés, que é um espírito também que já tem uma evolução espiritual boa, e pela própria mãe, Maria Maia, né? Onde ele criou grupos espíritas fantásticos, criou também um centro espírita no qual ele chamou de, vamos ver aqui, O Pão e o Livro. Olha que nome bacana, né? O Pão e o Livro. Então ele deu o seu trabalho, ele viveu a vida dele, né, para propagar
o espiritismo, trazer as psicografias que fossem necessárias. Ele foi um homem especial nesse trabalho, né? E o livro que ele escreveu, Maria de Nazaré, vai contar para vocês como que foi que tudo aconteceu, de onde veio Maria. Ela veio de uma outra orbe. Alguns falam do planeta Sirius, outros de outros locais, mas Maria é Maria de todas as épocas, de todos os lugares, porque como nós somos espíritos livres, nós saímos aí para viajar muito. Hoje estamos aqui no nosso planeta. Quando terminarmos a nossa missão aqui, das expiações, e conseguimos passar por todas as provas, então você vai para outras órbites e vai indo embora. Você é livre. Então você vai passando por outras orbes mais apuradas, mais regeneradas, mais sutis, né? E Maria foi um desses espíritos. Quando ela estava na outra orbe, o nome dela era diferente. Traduzindo para a língua portuguesa, o nome dela era Sofia. Sofia então foi procurada pelos seres de alta estirpe e, através do livre-arbítrio que nós temos, eles perguntaram para ela se ela aceitaria uma missão de vir para o planeta Terra, porque estava na hora do planeta iniciar um processo de evolução. E esse processo de evolução precisa de pessoas que convivam dentro desse planeta para ajudarem a ele a fazer essa transição e a mudar o planeta. E essas pessoas que estavam aqui ainda tinham um grau de primitivismo, né? Ainda compactuava muito com o egoísmo, com guerras, né? Com situações materialistas grandes de poder, de muito dinheiro. Então não trabalhavam muito pela parte espiritual, não. Então Maria aceitou vir como uma mãe daquele que seria o mais alto dos Messias, o principal Messias que o planeta Terra iria receber, depois de todos os outros do Velho Testamento, que inclusive alguns deles, se eu não me engano, Isaías já falava sobre a vinda desse Messias, né? E ela foi escolhida, caso ela aceitasse, e aceitou, a ser a mãe desse avatar, né, que estaria vindo para o planeta Terra. Durante esse período foi preparado o ambiente. Ela não veio simplesmente já na barriga de uma mamãe terrestre e foi chegando. Devido ao alto grau de vibração de Maria, de outra orbe, então espíritos como nós chamamos de anjos, espíritos que fazem limpezas no planeta, eles estiveram aqui e foram até o local na Galileia, ali na Judéia. Eles fizeram uma limpeza. Por quê? Porque as nuvens escuras que margeavam aquele local era ainda de muito ódio. Afinal de contas, Roma estava no poder e as pessoas pobres que moravam ali eram escravizadas praticamente pelo poder de Roma, né? Pagando altos impostos, trabalhando para eles direta ou indiretamente, né? Sofriam com açoites e eram presos porque eram chamados de rebeldes. Tinham todo o problema como nós temos até hoje na sociedade, né? Parece que isso não muda, mas um dia vai mudar. Então o que acontece? Os espíritos de alta estirpe vieram, fizeram uma limpeza no ambiente para que ela pudesse nascer de uma maneira segura. Até porque, para quem é espírita sabe que nós temos obsessores. Os obsessores, quando sabem que vem o espírito do bem aqui para o planeta, eles querem tumultuar o ambiente. Então eles estavam lá, inclusive com guardiões, para que não permitissem que esses espíritos obsessores viessem a atrapalhar, né, a missão dessa mulher que viria para trazer o maior símbolo da humanidade em termos de amor, né, que é Jesus. Muito bem, aqui tinham duas pessoas, né? Um chamado Eli e uma senhora chamada Ana. Os dois seriam os pais de Maria. E através do sono deles, eles tiveram um desdobramento. Nesse desdobramento, eles foram avisados que eles teriam uma criança diferente.
que ela viria ao mundo para depois trazer aquele que seria o maior dos senhores em termos de espiritualidades, o maior dos messias, o maior dos mestres, né? Aceitaram, conversaram no dia seguinte, inclusive eu tive um sonho, que para eles era um sonho, não um desdobramento. Ele falou para a esposa, Ana, eu tive um sonho, e a Ana falou, Eli, eu também. Nossa, mas foi parecido quando eles conversaram, né? Então, eu acho que eu vou ficar grávida de um ser muito especial, né? Falou, então vamos recebê-la. Depois que ela nasceu, depois de uma certa idade, ela é levada para a sinagoga, lá eles têm, perante a religião mosaica, né? Vão dar educação religiosa para ela, então ela vai, é como se fosse um convento, né? E quando ela sai de lá perto dos seus 13, 14 anos, ela já sai praticamente com um marido escolhido. E aí continua a história, quem era ele? José. José, na realidade, num primeiro momento, ele recuou quando foram falar para ele que ele era o escolhido. Por que ele recuou? Ele era viúvo, já tinha tido 5 filhos, provavelmente tinha uma idade superior a 50 anos, então ele seria mais avô dessa jovem do que marido, e ele ficou constrangido, até porque os deboches que iriam ter na época. Ele falou, como assim que eu fui escolhido? Eu falei, não, mas as leis mosaicas dizem que quando nós escolhemos um marido, você tem que aceitar. E ele era muito religioso e devoto, né, às leis mosaicas, então ele teve que acabar aceitando. Então Maria veio para o lar dele, junto com uma outra pessoa que é chamada de uma ama, né, que vem junto para ajudar a cuidar dela, né? Isso é natural, na época acontecia. Então ele a recebeu, os filhos foram apresentados a Maria, ela bem jovem, humilde, né, de um coração já fraterno muito grande. Mas aí ele foi fazer uma viagem. E nessa viagem a trabalho, porque além de carpinteiro, ele era também construtor. Vamos dizer, até um engenheiro da época. Ele construía casas também, né? Ele era muito solicitado, ele era um bom profissional. Quando ele retornou, ele soube que Maria estava grávida, ele ficou chateadíssimo. Ele brigou com Maria, falou que ia lá na sinagoga avisar eles que ela ia ter que ir embora da casa dele. Mas antes que isso acontecesse, aconteceu um fato que a espiritualidade não falha, né? Nunca. Ele foi dormir. Teve um desdobramento. Nesse desdobramento, um mentor, que nós chamamos de anjo, que provavelmente teria sido Gabriel pelo nome da Bíblia, orientou ele e falou, José, calma, tá tudo certo. Ela é a Virgem Maria, sim, ela vai trazer um espírito muito nobre, que vai ajudar muito a humanidade, que vai fazer uma reviravolta nos conceitos sobre a vida, sobre os deveres. Ele vai ser uma criança muito especial e é teu filho, sim. Então aceite. Quando ele acordou, ele ficou com aquilo na cabeça, porque quando você acorda, né, às vezes o sinal que você recebe, você fica meio duvidoso ainda. Mas Maria, quando veio conversar com ele, ela teve um desdobramento igual. E falou que ela iria ser mãe virgem. Então, ela foi transmitir isso para ele, porque ele já estava mais calmo. E aí fechou com o sonho dele, que foi um desdobramento, mas ele entendeu como sonho, e ele acabou aceitando. Então, quando Maria vem, ela, além de ser uma pessoa especial, ela foi uma mãe especial não só por causa de Jesus, devido ao coração maravilhoso que ela tinha, um amor incondicional por todas as pessoas. Ela era boníssima. Trabalhou como costureira, ela era muito solicitada porque ela costurava muito bem, né? Então ela ajudava nos trabalhos, ajudava José a ter um pouco mais de dinheiro, para ter um pouco mais de conforto, né? Com o passar dos tempos, os filhos de José cresceram, casaram, mas eles tinham como um ideal da família de se ajudarem. Então os filhos passaram a ajudar também Maria, porque tinha uma criança pequena ainda, que era Jesus e tal, né? Então é bacana conhecer tudo isso. Então é um livro muito especial. É um livro que vale a pena ser lido, porque ele tem muita informação. Eu estou dando uma pinceladinha e elucidando só uns detalhezinhos, né? Mas quando você puder ter esse livro, comprando ele num sebo ou na editora. A editora aqui, ela é chamada de Fonte Viva.
Então, se vocês pesquisarem na internet, Editora Fonte Viva, com certeza vão encontrar esse livro. Né? Livrarias, e se quiserem procurar também em sebos, que às vezes o preço é mais acessível, né? Vocês vão ficar à vontade. Né? Aqui na nossa região, nós temos uma banca em São Vicente que é muito especial, né? Ela é recheada de livros espíritas. Então, para quem mora aqui na região de Guarujá, Praia Grande, e quiser dar uma passadinha em São Vicente, ali na Praça dos Correios, a banca está ali. Né? Vocês vão ser muito bem recebidos, com livros assim, preços bem acessíveis, a partir de 5, 10 reais. E você pode também, que eu vou deixar depois aqui uma referência para vocês, entrarem em contato, e a pessoa que toma conta da banca, o nome dele é Celso, ele pode incluir vocês no grupo, e se vocês não puderem visitar, vocês podem perguntar através do WhatsApp se ele tem um determinado livro que vocês procuram. Se ele não tiver usado, ele encomenda também, então você vai estar sendo favorecido de várias formas. Né? No finalzinho, então, eu deixo aqui as referências, né, dessa banca. E vocês que estão em cidades grandes também vão encontrar, provavelmente, lojas espíritas, bancas, que é comum isso ter também nas cidades do interior, né? Mas hoje nós temos a internet, então se você precisar de alguma coisa e não estiver encontrando na estante virtual, Mercado Livre, você tem essa banca também como referência, porque todo o dinheiro arrecadado dessa banca é para uso, para casa espírita, para donativos, para ajudar as pessoas que precisam, né? Ele é muito especial, é um trabalho dignificante. Né? Muito obrigado então mais uma vez pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham vontade de ler esse livro, que ele tem tanta coisa boa. A Maria era muito especial. Né? Inclusive, esqueci de terminar esse detalhe, hoje no plano espiritual, ela continua sendo mãezona. Ela vai para as zonas umbralinas buscarem espíritos que já sofreram muito para resgatá-los, inclusive no Vale dos Suicidas. Um grande abraço para todos vocês.